Mengão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, analisando e trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Flamengo que venceu o Botafogo por 1-0. Era o resultado necessário para o Flamengo, né? Não precisava fazer mais que isso, foi lá, fez o que tinha que ser feito, garantiu a vitória, vai jogar no Maracanã, acredito eu, com o time reserva para tentar manter um bom ritmo aí no Campeonato Brasileiro. Bora lá para mais um vídeo. Fechou bem, o Antônio Carlos Zago a gente conhece muito bem, né? Um técnico que gosta muito também de equipes compactas defensivamente. Foi um time que fez um cinturão no meio-campo, colocou 5 jogadores. O Flamengo teve muitas dificuldades de jogar por ali, tentava abrir com os pontas e os espaços não apareciam. E o Botafogo tentava só a bola no Henrique, aquele mesmo Henrique ceifador, né? Como referência lá na frente. Mas no fim das contas acabou fazendo o gol com um cara que vem do banco de reservas. E minutos depois acaba fazendo o gol da vitória, mostrando que não só a questão de você ter um elenco com profundidade suficiente para lidar com todas essas competições, mas uma divisão de base que consegue alimentar essa equipe também, que eu acho que é muito positivo para o Flamengo. É um bom resultado, o Botafogo da Paraíba não é os times que vimos como o CRB, que impôs dificuldades para o Santos, como também a gente falou mais cedo do Cruzeiro enfrentando o Vila Nova. É um time que está no outro patamar, né, abaixo, mas até pelas circunstâncias do jogo, pensando no que o Flamengo fez, gerenciando esse calendário, também acabou sendo um bom resultado. Pois é, esse trabalho do Felipe Luiz, né, que em algum momento já foi até questionado nessa loucura que é o futebol brasileiro, né, Elton? A gente fala tanto também dos ajustes que ele fez com os caras maiores lá, com os medalhões, mas ele vem da base, né? Trabalhou no sub-20 do Flamengo e aí ele também já conhece um pouco do que ele tem de material humano ali para subir, para poder usar, para poder encorpar esse elenco. É um trabalho muito completo também esse do Felipe Luiz, pensando também em olhar o que ele tem de opções e de novidades, enfim, dentro do clube. Essa lembrança sua é muito boa, né? Porque a gente tem visto o Felipe Luiz com pouco tempo de trabalho num time profissional, mas ele estava na base do Flamengo há menos de um ano. E isso, claro, dá uma luz para ele também dos jogadores que ele pode contar, né? O Everton Araújo é um deles, né, que tem tido oportunidades aí como titular, inclusive. Ele leva o Joshua para fazer esse jogo e faz o gol da vitória. Tinha outros garotos no banco também, né, o Cleiton, que já tinha sido utilizado, o Leonardo Nanete, né, o Diogo, jogadores que passaram também pelas mãos do Felipe Luiz. Isso é importantíssimo também, o cara ter um conhecimento amplo do que o futebol do Flamengo pode lhe oferecer, né, como time principal, equipe profissional e a divisão de base. Isso vai ser importantíssimo também, pensando numa temporada. A gente está falando aqui, né, do Santos ter um mês de trabalho no Super Mundial. O Flamengo não vai ter esse tempo. O Flamengo vai terminar a sua primeira metade da temporada, vai disputar o Super Mundial e vai voltar para a sequência da temporada. Então, contar com mais gente, não só um elenco recheado, mas essa base vai ser sim, Glaucio, importante para manter o nível, né, para manter o ritmo até o fim do ano. E o ano vai acabar mesmo quase na virada, né? É um calendário que vai se esticar por conta do Super Mundial, então vai ser um ano intenso também para essa equipe do Flamengo. Pois é, o Felipe Luiz ganha em rotação também nesse elenco com os jovens do Flamengo. Vamos voltar lá para o Mineirão, para Belo Horizonte. Leonardo Jardim falando. Equipes pensando em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Você enfraquece seu time, tem um adversário que vai jogar na retranca, né, falando popularmente. Pode ir com a sua força máxima, mas é limitado. Aconteceu com todo mundo. Essa semana todo mundo teve isso pela frente. E aí você vai desgastar, aí se não tem o resultado, é desgaste com a torcida, é uma pressão que aumenta. Um jogo que não precisava ter. A Copa, o Calçado citou lá a Copa do Rei. A Copa Argentina ela é toda em jogo único e campo neutro. Ah, não, mas o time tem o direito de receber um grande. O Botafogo da Paraíba tinha o direito de receber o Flamengo. Vendeu lá em São Luís. Foi jogar no Maranhão. Então, assim, a Copa mais tradicional do mundo, a FA Cup, é disputada também em uma partida. Uma partida. Mas, assim, independentemente disso,
Assim, porque o calendário é muito apertado, você tem que dar um respiro. Aí quando você pode dar um respiro, você não dá. Bota mais um jogo. Desculpa, Birner. Não, claro, não tem problema. Eu acho que alguns jogadores falam que não aproveitaram muito bem suas chances, porque, como o Birner falou, como o Flamengo hoje, pela característica dos jogadores, era praticamente um 4-2-4, quem tem que construir são os volantes. Né? E aí a gente viu que faltou construção por dentro dos volantes, por duas razões. Uma, o jogador que em tese estava por dentro, nessa suposta linha de 3, era o Plata. Só que o Plata vai jogar pelo lado. Sim. O Plata não é um cara que vai jogar por dentro. E ele fez muito mais jogo do lado do Michel, né? Do Michel do que propriamente jogando como meia, como jogaria o Arrascaeta. O Bruno Henrique também não vai fazer o trabalho de jogar de costas sempre como faz o Pedro. Tanto que a gente viu um Flamengo muito diferente no final de semana. Avassalador. Por quê? Como disse o Calçade, o Flamengo tinha os jogadores que atuam por dentro, o Gerson constrói por dentro, vindo da direita, o De La Cruz vem construindo como segundo volante. O Pulgar é um exímio construtor. Sobra espaço, porque tem muita gente a marcar para o Pulgar construir. O zagueiro constrói, o Arrascaeta destrói jogando pelo meio. Então, eu olhando assim, o Flamengo do Felipe Luiz, porque no começo a gente tinha alguma dúvida a respeito de como o time ia jogar. Eu acho que basicamente ele pode fazer variações, mas são duas alternativas principais. Uma é com 2 jogadores de velocidade abertos e com o Gerson vindo fazer o segundo. Nesse caso saiu o De La Cruz. E essa, digamos que é a segunda alternativa, quando o Felipe achar que precisa de jogo pelos lados, principalmente jogador que vem pelos lados e vem driblando por dentro para os seus laterais passarem pela linha de fundo, é a segunda opção. E a primeira opção já está muito clara, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta por dentro, Gerson na direita, Pedro centroavante e uma disputa do lado esquerdo. Sim. Essa para mim, estou falando quando o Flamengo fosse decidir uma Libertadores amanhã contra um time muito forte. Qual time que o Felipe acha que é mais consistente? E aí, obviamente, eu não estou pensando nas características do adversário, pode mudar isso. A minha dúvida é essa. Né? E aí eu acho que Cebolinha. Para mim é o time que jogou com o Corinthians. Então, eu tenho a dúvida se é o Cebolinha ou o Plata. Cebolinha. É o Cebolinha. Hoje é Cebolinha. Se for hoje. E o Plata tem o seu valor. É um jogador... Hoje. O Plata é um coringa daquela região. Ele joga na direita, na esquerda, de vez em quando tenta quebrar um galho por dentro. Voluntarioso, é um cara que não reclama, mas sabe o outro que eu achei que ganhou pontos hoje? Até por não ser um jogador badalado, o João Vitor, zagueiro. Muito bem na construção, tranquilo para jogar. A zaga ela tá muito estabilizada, mas assim, não tem... E estava confortável ser zagueiro do Flamengo hoje. Exatamente. O Botafogo. Mas hoje o Botafogo não pressionou. Então, sem bola, na marcação, recuperação, não foi muito testado. Mas pro que o Felipe Luiz valoriza hoje, que é zagueiro com bom passe, ele mostrou que tem valor. E um jogador de 18 anos, que o Felipe Luiz leva para os Estados Unidos, então ele nem começa o Campeonato Carioca com aquele time alternativo, ele vai ganhar espaço sendo relacionado ao longo da temporada com o time principal, e quando joga, mostra que sabe atar bem a bola, tranquilo para jogar, então pode ali fazer, quando o Felipe Luiz não tiver o Léo Ortiz, já se torna um jogador bastante considerável para entrar, jogar e corresponder a essa expectativa que é: o Flamengo tem mais a bola em todos os jogos do que é pressionado. Então, nessa virtude, para mim, ele ganha pontos com o Felipe Luiz. Mas vamos lá, se for um jogo de Libertadores mata-mata, ele não vai ser opção, vai? Não, vamos colocar. Porque você tem o Léo Ortiz, você tem o Léo Pereira, você tem o Danilo, inclusive jogou hoje. Ele num jogo pesado desse, acho que não vai colocar o menino. Mas nem por isso, ele continua sendo a quarta opção do elenco. E ser quarta opção desse elenco do Flamengo com 18 anos... está de ótimo tamanho. Então ele pode jogar mais, dar mais confiança para o Felipe Luiz, poupar 2 zagueiros numa partida, como fez hoje. Então acho que é importante para um jogador de 18 anos jogar da maneira segura como ele jogou. E o Felipe Luiz já falou sobre ele. No começo da temporada, o Felipe Luiz falou: eu não quero fazer que nem o Abel Ferreira, que falou que o Vitor Reis não vai ficar pouco e acabou dando a dica ali para o City contratar, na visão do Abel Ferreira. Mas o Felipe falou, o João Vitor é um jogador de muito potencial e o Felipe Luiz certamente vai valorizá-lo, principalmente depois da atuação de hoje. Agora, de quem perdeu pontos, para mim o Bruno Henrique, e não só pelo jogo de hoje, mas de uma sequência
vem deixando a desejar e até algo que o Flamengo hoje, com a bola, muitas ações ofensivas, e o Bruno Henrique era um ponto fora da curva. Desconectado, não, em algumas jogadas não conseguia dar continuidade, até pelo posicionamento não conseguia ser o Bruno Henrique insinuante, e isso já vem... Você acha que é uma coisa do Bruno Henrique ou, por exemplo, no jogo de hoje foi de ser um time diferente e tal, questão de posicionamento, o Bruno, é dele? O Bruno Henrique nos últimos jogos não tem sido... Você associa isso às questões extracampo? Eu queria chegar nisso aí, porque... Não dá para fazer essa associação direta, mas tem essa coincidência de ser no mesmo período, né? Mas o Bruno Henrique, na temporada, ele começa bem, decisivo na Supercopa contra o Botafogo, mas logo depois já foi perdendo o gás e se tornou ali um jogador, enquanto o Pedro não esteve presente, ajudou ali, improvisado como referência, mas não vinha de atuações espetaculares. Agora, se o Bruno Henrique fosse um jogador que não tivesse o status que ele tem, o peso que ele tem um tamanho muito como grande na ídolo do história, Flamengo, ele teria sido afastado. Porque seria o mais prudente a fazer nessa situação. Eu entendo também o lado do Filipe Luís e o lado do Flamengo em relação à presunção de inocência, até para... Porque eu entendo também que nesse ponto, para o Bruno Henrique, é algo que ele tem a seu favor, jogar com esse capital de idolatria, o capital de liderança do elenco, mas, por outro lado, é um desgaste, porque o Bruno Henrique, ele foi indiciado por suspeita de manipulação de apostas, é algo grave. Jogadores que... Bom, galera do Mengão, é isso aí, mais uma vitória importantíssima para o Flamengo. Mais um jogo sem tomar gol. É difícil segurar o Malvadão, né? É difícil. Mesmo com o time reserva, Filipe Luís conseguiu segurar bem os caras aí nessa partida. Agora, vamos ver como o Flamengo se comporta no próximo jogo diante do Cruzeiro, né? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo tem que vencer essa partida, né, gente? Eu acho que vai vencer. Acho que vai dar Mengão aí diante do Cruzeiro. É um jogo vencível para nós, né? É um jogo vencível. Eu acredito que sairemos com mais essa vitória e líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver contra quem o Palmeirinha joga aqui. Classificação, Palmeirinha. Palmeirinha enfrenta o Vasco em São Januário. Sou vascaíno. No dia 4, hein? Dia 4, sou vascaíno. O empate do Vasco contra o Palmeirinha já vai ser algo gigantesco para nós aí. Mas aí o Mengão vai ter que fazer a parte dele, né, galera?